Agora vamos para o STF. Há poucos dias de se aposentar, a presidente do Supremo, Rosa Weber, divulgou bastidores da visita que ela e o ministro Alexandre de Moraes fizeram aos detentos das penitenciárias da Colmeia e da Papuda, em Brasília. Em seu discurso de despedida da corte, a ministra afirmou que Moraes foi aplaudido pelos detentos. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. O ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Bom, nós aqui de Oeste Sem Filtro fomos entender melhor o caso. Nós conversamos com uma mulher que foi presa pelo 8 de janeiro e que estava na Colmeia no dia da visita dos ministros em 6 de março deste ano. Ela relata como foi a visita de Moraes e Rosa Weber e em qual circunstância ocorreu esse aplauso relatado pela ministra. O nome da presa foi preservado. Nós também aplicamos um efeito sonoro na gravação para que sua voz não seja reconhecida. Vamos acompanhar. O que aconteceu? Ele foi lá nos visitar. O vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma. Ele entrou na ala D primeiro. Tava ele, a Weber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora. Os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres. E com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando pra gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas porque a Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira. Foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão para ele, tremendo de medo. E antes dele, elas ouviram tudo, né, chorando. Ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Weber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele, e ele saiu de lá aplaudido na aula dele. Só uma mulher falou assim: o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes eu subi no monte porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos assim juntas, com aquela pose que ele faz para falar. E a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí o que ele repetia, isto não é uma vingança, porque ele viu a quantidade de idosa que estava lá dentro. Então ele repetia isso constantemente, isto não é vingança, isto não é uma vingança. Bom, Rosa Weber vai deixar o Supremo depois de quase 12 anos de atuação na Corte por causa do critério da idade máxima permitida aos integrantes do STF, que é de 75 anos. A ministra alcançará essa idade na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro.
E aí, né, Ana, a vaga vai liberar mais uma vaga aí do STF. Nós também vamos comentar sobre isso logo mais aqui ao longo do programa. Muito boa noite, Ana Paula Henkel, seja bem-vinda. Quero te ouvir, então, a respeito dessa declaração da ministra Rosa Weber, de que ela e o ministro Alexandre de Moraes, os dois foram aplaudidos na Colmeia. A gente acabou de ouvir um trecho do relato de uma das presas que estava na Colmeia no dia da visita, e ela relatou, então, o contexto em que houve esse aplauso, um contexto de intimidação, um contexto de constrangimento, um contexto onde a Força Nacional estava presente, fortemente armada para fazer ali a proteção dos dois ministros que visitavam os detentos do 8 de janeiro. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite aos meus queridos parceiros e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Paula, o discurso da Rosa Weber não é nada estranho, né? Esse corporativismo exagerado, essa autoproteção, eles ficam ali, né, se autopromovendo o tempo todo, né, se enaltecendo uns aos outros. É uma bolha, isso a gente conhece. Parece que hoje, na cerimônia, hoje eu assisti bastante à cerimônia, ainda estamos, né, assistindo, o passado foi apagado, né, as rusgas graves, os nomes entre Barroso, Gilmar Mendes, o senhor tem pitadas de psicopatia, mas isso a gente fala depois. O que me deixou absolutamente de boca aberta agora, Paula, foi esse áudio. Porque você vê o discurso da Rosa Weber e você pensa, bom, então todos ali, todos aqueles presos, eles devem ter alguma, né, algum resquício, algum síndrome de Estocolmo, por exemplo, né, onde aquele que é capturado ou que é sequestrado acaba se apaixonando ou então até elogiando, enaltecendo, né, o seu algoz. É muito difícil isso acontecer diante da falta de responsabilidade com a nossa Constituição e essas centenas de pessoas presas da maneira como elas foram presas. Mais uma vez, sim, como o Silvio sempre repete, nós vamos repetir. Não estamos discutindo a soltura em massa, que todos que promoveram o vandalismo, que todos que promoveram aquela arruaça do 8 de janeiro, que eles sejam julgados à letra fria da lei, nem abaixo e nem acima da letra fria da lei. Mas há presos inocentes, há presos que não estavam ali no 8 de janeiro. Então esse disclaimer é sempre a gente... É bom fazer como o Silvio sempre faz, porque gostam de distorcer nossos comentários e editar os nossos comentários. Mas ali, nessas prisões que eles visitaram, né, que corações bondosos, ministros do Supremo Tribunal Federal visitando presos. Olha, tem uma coisa de sadismo nisso, Paula. Eu estou bem chocada com esse áudio, né? Esse áudio não foi passado para a gente antes do programa. Porque como dormem esses ministros, né? Isso é sádico. Você desrespeita a Constituição, você prende as pessoas de maneira inconstitucional, essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função, não deveriam estar sob a tutela do Supremo Tribunal Federal. Você joga essa gente na cadeia, avós, mães, pais, filhos, maridos com mulheres grávidas em casa, você desrespeita as nossas leis, quem sai com uma tornozeleira eletrônica. Inclusive, Paula, tem gente pedindo, pelo amor de Deus, para o STF, porque eu tenho acesso a alguns inquéritos, estende a distância da minha tornozeleira eletrônica para eu poder ir à missa, para eu poder ir no culto. E o STF continua dando de ombros. E aí os iluminados, os ungidos, né, no alto da bondade, foram visitar os presos e aplaudidos. Eu ainda estou bem chocada com esse áudio, Paula, então eu vou passar a bola para vocês, porque é inacreditável como essa gente, como essa composição do Supremo Tribunal Federal vive num mundo paralelo, totalmente desconectado da realidade das pessoas e da realidade da nossa Constituição, das páginas da nossa Constituição.
Silvio Navarro, muito boa noite. Realmente esse relato é chocante, principalmente quando a presa comenta, né, que algumas, inclusive, se urinaram de nervoso ao se deparar com o ministro Alexandre de Moraes durante essa visita. É aquela coisa, a pessoa está de frente com o seu algoz, aquele que assinou o alvará de prisão daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, uma situação bastante difícil e fica difícil até entender por que a ministra Rosa Weber trouxe essa situação ontem, né, no discurso dela de aposentadoria, ela que agora vai deixar aí a cadeira no STF. Quero te ouvir também, Silvio. É preciso dar um suspiro, né, antes de fazer o comentário, como bem disse a Ana. Boa noite para você, Paula, querida Ana Paula Henke, o meu amigo Rodrigo Constantino, Carlo Cauti aqui dividindo a bancada. Boa noite para você que nos acompanha. Bom, vamos começar então pelo áudio. De fato, chocante, né, impactante esse relato de quem estava lá. É algo que eu diria, Paula, parece vil, é algo vil. Porque você colocar aquelas pessoas, a maioria delas que foi presa, acabou embarcada em ônibus, foi parar num ginásio da Polícia Federal e depois na colmeia, àquela altura elas não haviam sido condenadas, ninguém tinha condenação ainda, né? Nessa situação diante de quem mandou prendê-las. Sendo que nós estamos diante de um verdadeiro golpe no Estado Democrático de Direito e não o golpe aplicado segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas sim contra um completo atropelo do processo legal. Basta olhar os últimos julgamentos, plenário virtual para os advogados. Advogados que sequer podem olhar no olho do magistrado que, ao final, vai emitir o voto, né, a condenação, no caso, porque nós acompanhamos o que está acontecendo nos últimos votos, mas esses advogados, na sustentação oral em vídeo, não têm a oportunidade de olhar diante dos olhos, de estar diante dos olhos do juiz. Essas presas, antes de serem condenadas, antes do júri, do julgamento, ficaram diante do seu futuro juiz, o ministro Alexandre de Moraes. Então veja aonde o Brasil foi parar. Onde é que foi parar o devido processo legal? Bom, sobre a ministra Rosa Weber e essa fala na sua despedida. É muito triste uma ministra que chegou à corte em 2011, passar tantos anos como figurante na corte, não ser lembrada por um único voto brilhante, não ser lembrada como uma grande oradora, e sim ser lembrada porque na despedida, na hora de ir embora, deixou um manifesto feminista a favor do aborto, claramente militante da esquerda, porque é um pedido do PSOL, e ela fez questão de deixar o voto dela consignado antes de se aposentar, antes de pendurar a toga. Por que ela fez isso? Repito, porque é um manifesto feminista, um manifesto a favor do aborto, que vai na contramão da maioria da sociedade brasileira, que é conservadora. Que vai na contramão, e veremos isso porque nós ainda acreditamos, um pouco depois desse suspiro vital do Congresso Nacional nesta semana, que haverá uma reação do Congresso Nacional de maioria conservadora, das bancadas cristãs. Haverá uma reação, porque eles têm voto, eles foram colocados lá por eleitores, ao contrário dos togados, ao contrário dessa ilha com 11 cadeiras do Poder Judiciário, e eles vão ouvir o seu eleitor, a sociedade, e vão dizer não a esse atropelo que está acontecendo no Brasil de prerrogativa do Legislativo. Mais uma vez, o Judiciário está extrapolando as suas funções, isso já está muito claro. Foi capaz de tirar ali da inércia até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nos últimos dias, para que fique claro o tamanho desse avanço contra a nossa Constituição e contra os três poderes independentes e harmônicos, conforme estabelecidos naquela praça, conforme estabelecidos na nossa República. Paula, olha, a ministra Rosa Weber, eu tenho aqui uma lista de toda a atuação dela, pelo menos
eu não consegui encontrar um único voto ilustre, uma única atuação digna de nota. Portanto, é assim que ela se despede, fazendo uma reverência, prestando uma reverência ao ministro Alexandre de Moraes. E sobre esta cena, que seguramente ainda vai repercutir, esta fala dela, virão outros depoimentos, além deste depoimento corajoso que o Oeste Sem Filtro exibe, virão outros para mostrar que quando se encerra o direito, se inicia a tirania. John Locke. Constantino, quero te ouvir, quero aproveitar para destacar um trecho da fala da ministra Rosa Weber que nós exibimos agora há pouco, que ela diz o seguinte, aspas, e me tornou testemunha do apreço que os detentos e as detentas têm por sua excelência, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Ora, nós aqui na Revista Oeste temos feito uma cobertura extensa em relação aos atos do 8 de janeiro, Rodrigo, falando com vários detentos, conversando com advogados. Essa fala não condiz com a realidade dos fatos, Consta. Não, eu tenho lugar de fala, Paula, como alguém que foi perseguido por ele, está arrastado em inquérito do qual eu não posso comentar, né? Eu tenho muito apreço pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive só lamento que ele não tenha conseguido congelar minhas contas bancárias nos Estados Unidos, por exemplo, ou algum outro passaporte de outra cidadania, né? Veja, é óbvio que isso é deboche, isso é escárnio, né? Agora, nada novo sob o sol. Quem estudou história, principalmente história do comunismo, sabe que os regimes comunistas fizeram isso. Aliás, está na distopia também de George Orwell, né? Essa questão de você não bastar subjugar a sua vítima, não bastar você mostrar a superioridade de força onde não há mais direito, né? Não basta mais você deixar claro quem manda, você precisa humilhar, você precisa debochar, você precisa ir em praça pública e exigir que o alvo da sua tirania grite o quanto te ama, enquanto leva uma bala na nuca. Isso é a coisa mais comum de regime comunista, aconteceu em todos. Então o Brasil vai a passos largos nessa direção. E veja, eu adoraria poder ser otimista nas minhas análises, mas eu sou uma pessoa que respeita Vossa Excelência, não esses seres liliputianos do Supremo, mas o fato. E como você disse, a realidade se impõe. E o que a gente observa é o seguinte, nós vamos comentar, é pauta importante hoje. Quem está assumindo o comando desse Supremo cada vez mais diminuído, né, de postura, de apreço, de respeito perante a população, porque não cumpre sua função muito nobre, que é a de ser o guardião da Constituição, ao contrário, é o primeiro a destruí-la, a rasgá-la, né? Quem vai assumir no lugar dessa figura que vimos, e o Silvio fez um resumo muito bom, né? Apagada a vida inteira e sai chutando o pau da barraca, né? Com bandeirinha feminista e pregando com um grau de cinismo típico de psicopatia também, né? Dizendo, eu dei voz a minorias e quem não tinha voz. Primeiro que não era a função dela, era preservar a Constituição. Segundo que ela fala isso dando um voto para matar justamente o ser mais indefeso que existe. Um bebezinho em gestação no ventre materno, sem voz para poder gritar ainda pelos seus direitos. Então, sai Rosa Weber, mas entra quem? Entra o pavão supremo, entra um dos seres mais perigosos ali dentro, aquele que quer empurrar a história, arrogante. Vamos falar disso no devido momento. Então, quando a gente olha tudo que tem vindo do Supremo Tribunal Federal, né, a gente pode ter uma única certeza, Paula. Hoje não existe conjunto de pessoas, de cidadãos, que mais tem ameaçado as liberdades básicas no Brasil do que esses que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição.